Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lívia, sou bolsista do PET, o Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e este é mais um episódio da nossa série de podcasts preparativos para a prova escrita do mestrado em Antropologia da UFC. Nesse episódio, iremos tratar sobre o capítulo Brasileiros em Lagos, que está inserido no livro Negros Estrangeiros, os Escravos Libertos e Sua Volta à África, da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Atenção, os demais capítulos serão abordados nos episódios posteriores, então fica de olho. Gente, a ideia central desse capítulo é mostrar como se deu a permanência dos retornados do Brasil, ou seja, aqueles que ganharam a sua alforria em Lagos. Para compreender essa parte, é necessário relembrar que existia uma ideia dominante que se manifestava de forma simbólica e legal, que era justamente a ideia de que os alforriados, especialmente aqueles que não estivessem dispostos a coadunar com as práticas de coerção, deveriam ser expulsos do Brasil. Discussão que inclusive a gente já realizou anteriormente e está descrita no capítulo Libertos, Sujeição Política, do mesmo livro. Aqui, nós vamos nos ater acerca da vivência dos libertos brasileiros em Lagos e destacar a atividade econômica, política e diversidade cultural que existia naquele lugar. Mas para início de conversa, a gente precisa entender quem eram esses libertos que estavam ocupando essa região. E para isso, vamos falar sobre origem étnica. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais conteudista, mas porque de fato é preciso de mais substrato para a gente entender essa parte. A partir da década de 1830, libertos africanos e crioulos vindos do Brasil começaram a se instalar na costa ocidental da África, especialmente a chamada Costa dos Escravos, seguidos pelos libertos cubanos. Já a partir da década de 1840, a gente está falando do movimento de retorno dos saros. Quem eram os saros? Os saros eram iorubás, e essa nomenclatura denomina-se sobre uma etnia da África Ocidental. Esses saros, eles foram escravizados e a caminho do Novo Mundo foram resgatados pelo esquadrão britânico, acolhidos em Serra Leoa, e lá em Serra Leoa os ingleses estabeleceram uma espécie de colônia, mais ou menos na década de 1808, e acabou se tornando do porte dos ingleses. A partir da década de 1840, a gente tem o movimento de retorno dos saros. E quem eram os saros? Os saros eram iorubás, ou seja, uma etnia da África Ocidental, é uma nomenclatura que pode se denominar dessa forma, foram escravizados e que a caminho do Novo Mundo acabaram sendo resgatados pelo esquadrão britânico e acolhidos em Serra Leoa. Lá em Serra Leoa, os ingleses fundaram um estabelecimento e converteram em colônia mais ou menos no ano de 1808. E aí, para falar especificamente sobre a origem dos retornados, ela era, em sua maioria, a região que hoje a gente chama de Iorubá. Só que é preciso levar em consideração também alguns adendos, porque as fontes brasileiras, todos os censos, a estatística por trás daquilo, não discriminavam os africanos, digamos assim, entre si. Então todos eles eram vistos como um grande todo e não necessariamente existia um interesse de entender qual etnia ou de qual grupo eles se enquadravam. E nesse sentido, a categoria Iorubá era usada em oposição ao crioulo, que nesse contexto aqui vai significar negro nascido no Brasil. Então, como eu expliquei para vocês, essa origem ela não era de grande interesse e mais do que isso, geralmente os escravos eles eram indicados por porto-mercado da África. Não existia uma preocupação em determinar de onde eles vinham. Só que, de qualquer forma, os lugares que existia uma certa predominância deles era principalmente Cabo Verde, Calabar e Mina. Enquanto os saros, ou seja, a comunidade iorubá, se concentrava em lugares como Badagry ou Abeokuta, os brasileiros libertos espalharam-se mais amplamente pela costa, na maioria dos portos de comércio dos escravos. Alguns vão estar voltando para o interior dos quais eles eram originários. Eles vão reencontrar as suas linhagens e vão fundir-se novamente na população africana. Mas era justamente na costa que surgiam as melhores oportunidades de comércio, que a gente vai estudar daqui a um pedaço.
E mais do que isso, muitas vezes voltar para o interior era expor-se novamente à possibilidade de ser escravizado, já que lá havia uma grande presença de guerras. E por fim, vale ressaltar que em 1851 os ingleses vão se estabelecer em Lagos, vão se estabelecer especificamente uma colônia e Lagos vai se tornar um porto seguro para os libertos. E como característica geral desse lugar, a gente pode citar que era uma espécie de cidadezinha que agrupava agricultores, pescadores, tinha muitas lagunas, das quais delas desembocavam para vários rios importantes, era um lugar de escoamento estratégico para a costa, e essas vantagens acabavam predominando sobre o clima insalubre, uma espécie de solo infértil e até mesmo uma vulnerabilidade a enchentes. Então aqui a gente vê que eu escrevi para vocês um panorama geral sobre o lugar, especificamente sobre algumas populações escravizadas que estavam voltando. Agora a gente vai falar sobre a questão econômica em Lagos. Para falar nessa parte, a gente vai começar pelo panorama geral, depois nós vamos explicar como se dava o comércio com o Brasil, depois dar ênfase sobre as importações e exportações que eram feitas e, por fim, explicar como que o comércio com o Brasil acabou desandando. Pessoal, até 1850, o comércio em toda a costa de escravos consistia na compra de fumo e aguardente e na venda de escravos. Inclusive, alguns brasileiros dominaram esse negócio particularmente lucrativo. Só que ele exigia muito capital de giro e até mesmo apoios políticos junto às realezas locais. Então, a maioria desses brasileiros não necessariamente conseguia alcançar a mesma fortuna de outros negreiros. A partir do fim da década de 1830, o azeite de dendê, e é importante a gente dar uma relevância para esse produto, porque ele de fato vai ter uma predominância nos círculos econômicos desse lugar. O azeite de dendê começa a ser negociado e a sua importância vai aumentando cada vez mais. A demanda para esse azeite, ela começa a estar em grande parte, principalmente nos países industriais da Europa, especialmente na Inglaterra, e lá ele era usado como lubrificante e combustível. Outro termo importante que a antropóloga ela cita é sobre a ideia de comércio inocente. O comércio inocente era o comércio a partir desses outros produtos, azeite de dendê, enfim, outros produtos agrícolas, e o oposto disso seria justamente o comércio com os escravos. E esses lucros providos a partir do comércio dos escravos, eles eram muito altos e muito maior do que a demanda do azeite de dendê, muito mais alto do que o azeite de dendê, apesar da sua alta demanda. E esse tipo de comércio, como eu citei, ele era dito por comércio inocente. E aí, dentro dessa questão do comércio inocente, a gente começa a entender as pressões dos ingleses, inclusive as suas pretensões ali dentro. Porque na década de 1840, os britânicos eles vão buscar fazer um lobby entre negociantes e abolicionistas ingleses para pressionar que se apoie o comércio, entre aspas, inocente, forçando os potentados que assinem tratados, se comprometendo a renunciar ao tráfico de escravos e promover a cultura mais preponderante, que era a cultura do azeite de dendê. Essa intervenção em Lagos ela é o resultado de uma política intervencionista, de fato, que preconizava a substituição do comércio de escravos pelo de dendê e buscava evitar um colapso no mercado local, abrindo para novos mercados e agradando, por fim, industriais, comerciantes e anti-escravistas britânicos, tudo em nome deles, dos seus interesses. E é até paradoxal, porque o negócio de dendê ele acabava por aumentar a demanda dos escravos, ele não necessariamente era oposto à questão dos escravos, porque muitas pessoas implantavam o trabalho escravo dentro dessas culturas. Inclusive, os negreiros acreditavam ser uma renda complementar. Então, não necessariamente uma está oposta à outra de uma forma direta. Agora, explicando sobre a parte do comércio com o Brasil, a gente tem na década de 1840 a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico no Brasil. E como a gente viu anteriormente, das maiores fontes de exportação dos negreiros era justamente a parte dos escravos. Então, muitos deles acabam indo à falência. Mas esse comércio entre lagos, ele não cessa. Inclusive, eles mantêm o fumo baiano e a aguardente de cana solidamente estabelecidos na costa. Temos esses dois produtos como exemplo. E esse comércio ele durou mais ou menos uns 40 anos, mesmo que de forma marginal. Adentrando nas características desse comércio,
ele parece ter se acomodado nos moldes já preparados, já estabelecidos pelo tráfico negreiro, similarmente do modo pelo qual havia feito seus primeiros passos. Então, numa espécie de circuito que permite maiores lucros, pois se beneficia de importações e exportações, mas necessita de um capital de giro importante. E especificamente sobre essa parte de capital de giro, de capital como um todo, não existia nenhuma instituição bancária ou, enfim, muitas formas de financiamento para que a gente continuasse o comércio, porque existia de fato uma pequena disponibilidade de capital naquela região. Então competia aos grandes negociantes realizarem todo o processo de financiamento. Do lado baiano não era diferente, porque não há interdição desses bancos ou de financiamento. Então, o crédito e a confiança pessoal são a base desse sistema. Todo o comércio com o Brasil, vale ressaltar, que envolvia Pernambuco, Rio de Janeiro, era feito através do Porto de Salvador. Para finalizar, até o fim da década de 80, a preferência em Lagos era por um sistema de aviamentos de escambo, no qual circulava muito pouco dinheiro. Só que, para piorar, em 1880, o governo britânico resolveu desmonetizar todas as moedas estrangeiras em circulação, estabelecendo a libra inglesa como moeda única em suas colônias na África Ocidental. E os impactos disso é o próprio recrudescimento do problema da falta de moeda nas colônias, o que já era, em certa medida, esperado diante das dominações, diante do controle que eles estavam buscando ter dentro desse comércio. Bom, para finalizar essa parte sobre a questão econômica de Lagos, a gente vai falar sobre as importações, as exportações e sobre esse declínio do comércio com o Brasil. Bom, como a gente citou anteriormente, o comércio entre Brasil e Lagos ele não cessou após o fim do tráfico. Inclusive, entre 1877 e 1886, o Brasil figurava entre o terceiro lugar das importações feitas por Lagos, atrás somente da Grã-Bretanha e da Alemanha. E quais eram essas mercadorias? Geralmente aguardente, fumo e até mesmo alguns têxteis. Alguns artigos, eles eram importados exclusivamente do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a carne seca, o sapato, a alpargata, bem como uma certa variedade de artigos em pequenas quantidades. Alguns artigos, inclusive, eram uma demanda assegurada pela própria comunidade brasileira, que importava, por exemplo, balcão de ferro, material de construção para os seus sobrados, comidas como carne do sertão, bacalhau, enfim. Todos esses produtos, especialmente essa parte da comida, a gente está falando de uma questão cultural muito propriamente brasileira. Então, por exemplo, a carne do sertão, o bacalhau, eles serviam para uma culinária dita como brasileira. E os brasileiros, eles eram vistos como uma espécie de burguesia requintada. Então, ou seja, a síntese aqui é que existia importações feitas para o Brasil ele comprava muito de Lagos, mas essas compras eram principalmente asseguradas pela população brasileira, que aqui residiam e ainda tinha interesse naqueles produtos, porque isso diz também sobre raízes culturais. Já quando a gente fala sobre as exportações, a gente precisa levar em consideração que a partir do fim do tráfico, o Brasil ele passou a vender mais do que comprava, para Lagos, no caso. E apesar de ser um comércio ultramarino, ele seguia padrões de comércio intra-africano. Então o Brasil comprava uma grande quantidade de azeite, nozes de cola, panos, sabão, enfim. E além disso, é importante dar destaque às importações para a Bahia, que eram influenciadas por valores étnicos e religiosos. Então, não necessariamente houve a substituição dos ingredientes rituais por cultos equivalentes brasileiros. Na realidade, os objetos africanos, eles adquiriam uma espécie de qualidade qualificada, entre aspas, mais legítima para o culto deles. Então, a gente percebe que tanto na questão das importações quanto nas exportações existia uma volta, um retorno para essa cultura brasileira que bebia das influências da cultura africana. E aí, rapidamente aqui para a gente entender um pouco sobre o declínio do comércio com o Brasil, como a gente citou, tem essa questão do fim do tráfico, também tem a questão do transporte, porque era uma logística muito difícil, e esse comércio ele acabava sendo um comércio marginal. Mas, no fim das contas, é importante a gente entender que houve uma certa mudança dentro dos postos de trabalho e que isso afeta os brasileiros, especialmente a cultura deles lá dentro em Lagos.
Então, na década de 1887, existiu uma hipertrofia da atividade comercial, os agricultores eles acabaram caindo e os comerciantes eles aumentaram exponencialmente. Então, houve uma certa mudança de paradigma, mudança de cenário. Os homens que normalmente eram tidos como agricultores, eles estavam ocupando posições que era geralmente reservada para as mulheres, que era a posição do mercado. Então esses brasileiros eles comerciavam e notabilizavam-se como artesãos, agricultores, inúmeras outras profissões, como carpinteiros, alfaiates, ourives, barbeiros. As mulheres eram conhecidas como costureiras, quituteiras, uma grande tradição do artesanato. E, sem dúvidas, o que a gente pode entender sobre essa mudança, né, sobre essa passagem, transição de postos de trabalho, é que as novas carreiras de funcionários, caixeiros e profissões liberais como um todo, elas vão ser profissões que vão atrair novas gerações e vão criar novas formas de se relacionar e até mesmo uma espécie de burguesia ali dentro, uma burguesia brasileira.